The eye of the enemy is moving. The end has come. Every day, Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? Olá, muito boa noite, você que está na companhia da Canção Nova. É extraordinário, é fantástico o tema do nosso programa de hoje. Você já percebeu como começou? Nós estamos chegando para mais uma noite incrível aqui na tela da Canção Nova. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa de hoje reserva surpresas, encantamento e também conhecimento que transforma. Nós vamos hoje mergulhar num mundo fantástico, o fantástico mundo de Tolkien e sua atualidade. Por que a obra de Tolkien foi tão importante, é tão importante, o quanto ela pode nos influenciar positivamente em nossos dias, vai ser o que vamos hoje aqui falar neste programa. E claro, vamos também nos encher de prazer vendo um pouco da obra de Tolkien, conhecendo um pouco de sua obra. E para falar sobre este assunto, uma surpresa para você. Eu vou trazer aqui em nosso programa hoje um sacerdote que se encantou com a obra de Tolkien, já está aqui entre nós. Quero agradecer Padre Cássio Dalpiaz, formado em língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, atuando nos temas literatura medieval, oralidade, cantigas de Santa Maria e demanda do Santo Graal, um entusiasta das obras de Tolkien e de sua literatura fantástica, em especial do legendário Senhor dos Anéis, que a gente viu as imagens agora aqui. Padre Cássio, boa noite, sua bênção, bem-vindo. Deus abençoe, uma alegria, muito obrigado pela deferência, pela honra de poder estar aqui na Canção Nova, para mim é uma alegria muito grande. A honra é nossa e o mesmo as pessoas de casa vão dizer quando conhecerem um pouquinho mais do senhor ainda. Eu quero apenas mencionar que a gente recentemente pôde se encontrar em Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude, onde o senhor apresentou também a obra de Tolkien sob o olhar de um sacerdote, não é? Sim, exatamente. Foi uma alegria muito grande. Foi um projeto chamado Uma Jornada Literária Inesperada. Tivemos a grande alegria de levar até a jornada e poder partilhar um pouquinho entre os jovens também que lá estavam, este momento de falar de Tolkien e falar de Cristo. Esse sobrenome Dalpiaz? Dalpiaz, italiano. Italiano, muito bem. O Padre Cássio coordena o grupo de pesquisa LEDVOV e é membro do grupo de estudos mitopoéticos. Tudo isso eu vou exigir explicações já, tá, gente? Também é coordenador adjunto de um grupo de extensão na Universidade de Brasília e participa do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade do programa de pós-graduação em literatura na UNB. É docente da área de língua portuguesa e literaturas do Centro de Estudos Filosóficos Redentoris Mater aqui de Brasília e do Seminário Arquidiocesano Propedêutico São José, também na Arquidiocese de Brasília. Além do mais, mestrando em literatura comparada pela UNB na temática de teoliterária sob a temática de Jerusalém, a Gondolim, da queda ao seu erguimento. Além de tudo isso, é vigário, é padre na paróquia Nossa Senhora da Esperança, na Asa Norte, em Brasília. Eu preciso de explicações. Como é possível tudo isso? Então, pela graça de Deus é possível tudo isso e pelos braços que Deus me dá. Eu digo braços porque partilho com você da alegria que eu vejo sempre em São João Bosco, por tantos que cercavam e faziam a obra dele possível. Eu bendigo a Deus pelas pessoas que eu tenho perto, pelos amigos que Deus me deu e que pessoas que colaboram comigo, que podem fazer essa missão possível desta maneira. Então, é possível desta maneira, tendo amigos que caminham junto nessa jornada. E, além de tudo, é devoto de Dom Bosco, é? Claro, filho de Dom Bosco, filho de Dom Bosco. Quando pequeno, fui, inclusive, seminarista, aspirante salesiano, naquele tempo, oráculo de Yahvé. Seja muito bem-vindo. O senhor está numa casa salesiana também, viu? Ah, sim, claro. Muito bem-vindo. Bom, antes de entrarmos na obra de Tolkien, que o senhor é um encantado, é um estudioso, é um especialista hoje, está com um material estupendo aqui que o senhor vai mostrar para a gente ao longo do programa. Mas, por favor, me explique o que são todas essas coisas aqui que o senhor faz. E rapidamente, objetivamente, que eu quero me debruçar na obra de Tolkien. O senhor coordena o grupo de pesquisa LEDVOV. O que é isso? Então, na verdade, é um grupo de leitura chamado Lá e de Volta Outra Vez, que a gente chama de LEDVOV, que é um grupo que começou mais ou menos assim, 6 anos atrás, com paroquianos e amigos, entusiastas de Tolkien. E isso foi, na verdade, um pouco a gênese de todo esse processo para chegar onde nós estamos agora. Eu percebi que, através da leitura de Tolkien, muitos se interessavam pela leitura. Então, eu tinha um jovem, que eu sempre falo que era um bom jovem, que ele nunca tinha lido um livro na vida e
por causa do grupo, ele acabou lendo este primeiro, que é o Hobbit, né? E lendo o Hobbit, ele foi. Meu filho devorou o Hobbit. Então, exatamente. Ele é um livro muito gostoso, assim, que é o primeiro, na verdade, que Tolkien escreve como todo, que publica como um todo. E a beleza disso está que esse jovem desencadeou para poder ler. E a partir disso eu disse, olha, aqui tem alguma coisa. E então esse grupo perdura. Hoje nós estamos com as reuniões muito espaçadas pelo tempo de verdade, mas a gente tem ainda um coração que se encontra para trocar algumas ideias e para discutir algumas coisas importantes. O senhor é membro do grupo de estudos mitopoéticos GEM, na USP. Na USP, que exatamente. Então é um grupo de estudos, de pesquisa na USP, onde na verdade é coordenado pela professora Cristina Casagrande e pela Verônica Valadares, também que hoje está acompanhando. É um grupo que começou no tempo da pandemia e como era online e na pandemia todo mundo em casa, eu acabei, através do Ledvolve, tendo convidado alguém para participar conosco online, acabei conhecendo e participando deles. Então, na primeira e segunda fase eu participei mais ativamente, nessa terceira fase que está agora eu estou um pouco afastado, porque eu estou terminando a dissertação de mestrado, então a gente precisa dar um pouco de prioridades. Agora, nesse momento, está congelado, mas me sinto parte do grupo ainda. Mais uma explicação. Coordenador adjunto de um grupo de extensão na UNB. O que é? Então, o grupo de extensão na UNB dentro da pesquisa, dentro da universidade, tem um lado que é a extensão, outro que é a pesquisa e outro que é o ensino. Então, o ensino eu sou mestrando, mas dentro do mestrando eu tenho um trabalho de ligação da universidade com a comunidade, que é chamado de extensão. Então, junto com o meu orientador, William Bezerra, a gente criou um grupo de extensão, onde a gente se reúne com os jovens universitários e dá a eles cursos e trabalhos, também contando parte do currículo deles. Então, o meu filho participou também dessa aula recentemente, lá um dia desses à tarde. Sim. Foi numa quinta-feira, a gente fez a semana universitária, fizemos um grande encontro na UNB, que foi muito bonito. E, por fim, ainda um grupo de pesquisa, que já tem 12 anos, que chama-se Grupo de Literatura e Espiritualidade, ao qual eu comecei a integrar faz pouco tempo, que também coordenador atualmente é o meu orientador, o professor William Bezerra. Muito bem. Ainda, além de tudo, é docente da área de língua portuguesa e literaturas do Centro de Estudos Filosóficos Redentores Mater. Onde eu fui formado. Que é um seminário. Redentores Mater aqui de Brasília, que é o seminário missionário daqui de Brasília, e também do Seminário São José, que é o Seminário Propedêutico de Brasília, e agora também professor na FATEL, que é a Faculdade Teológica de Brasília. De Brasília, onde eu dou uma aula de ajudar a inserir os meninos no estudo como um todo, né? E essa aqui eu não tinha, hein? É novidade. E o senhor, portanto, já revelou, também está fazendo agora um mestrado em literatura comparada na mesma UNB, na temática de teoliterária. Teoliterária. O que é isso? Então, é uma área da teologia que tem um braço, um olhar para a literatura, né? O grande nome da teoliterária hoje é o Cardeal Tolentino, que é o grande nome da teoliterária, né? Que tinha uma disciplina na Universidade Católica de Lisboa, e agora está o professor Alex Vilas Boas, que são os grandes referenciais da teoliterária no Brasil, né, desse momento. Então, é nesta área. Então, eu faço um vínculo entre a teologia e a literatura. Evidente, como eu estou num programa de literatura, eu faço mais literatura teológica, vamos dizer assim, porque o enfoque é um enfoque literário, mas com esse braço, né, envolvendo entre a espiritualidade, a teologia, entrando na literatura. E nesse mestrado o senhor escolheu por temática de Jerusalém a Gondolim, da queda ao soerguimento, um verniz sobre isso. Então, no grupo GEM nós fizemos algumas leituras, um mini curso, e no mini curso alguém comparou essa cidade, uma ilustração da cidade com Jerusalém. Eu falei, nossa, interessante. E aí com o professor Diego Clautal, que é um grande amigo, um grande professor, um grande incentivador, eu escrevi um artigo sobre isso, fazendo essa comparação, e esse artigo acabou se tornando o tema do meu mestrado. Então, a minha ideia é comparar uma cidade élfica, literária, imaginária, com a cidade de Jerusalém. Mas qual Jerusalém? Esse é o ponto, né? A Jerusalém mítica, porque atrás da cidade, né, existe uma outra Jerusalém que não é aquela que nós vemos hoje. Então, a ideia é uma aproximação entre as duas cidades, para também nos ajudar a aproximarmos a minha vida, a minha experiência, o meu imaginário a alguma coisa de fato bom, né? Que é, no caso, uma experiência religiosa.
Nosso problema hoje, já adianto para dizer, é que o nosso imaginário foi destruído, né? Toda essa pós-modernidade, a velocidade das telas e tudo isso acabou prejudicando muito o nosso imaginário. Então, hoje nós temos uma geração que não consegue fazer uma leitura profunda de um texto. Por quê? Porque está muito acelerado. Ainda mais com os elementos, seja do feio, vamos dizer assim, daquilo que é a pornografia, que tem feito um mal muito grande na nossa sociedade. Então, todos esses elementos vão compondo o pensamento de por que esse mestrado, né? Então, junto com o cardeal, nós chegamos, conversamos e eu propus justamente um olhar para a literatura como um caminho de purificação desse imaginário. Não digo purificação, mas construção. É como diz o Andrea Monda, num desses livros aqui, ajudar a formar numa sociedade um pré-religioso que foi apagado. Gente, por tudo isso que a gente já está escutando aqui, o senhor já me trouxe algo que eu vou querer abordar um pouquinho mais à frente. Estes elementos que hoje destroem o imaginário humano, imaginário este tão essencial para se sonhar e construir com valores, não é? Bom, mas você já viu. Agora, por que eu vou conversar com esse sacerdote sobre J.R.R. Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, que é sua obra mais conhecida, um fenômeno no mundo? Vamos saber agora, nesta reportagem que nossa equipe preparou. John Ronald Reuel Tolkien, mais conhecido como J.R.R. Tolkien, nasceu em Bloemfontein, África do Sul, no dia 3 de janeiro de 1892. Depois de perder o pai, com apenas 4 anos de idade, Tolkien e o irmão se mudaram com a mãe, Mabel, para Birmingham, Inglaterra. O divisor de águas na vida da família foi a conversão de Mabel, que deixou a igreja anglicana para se tornar católica. A mudança impactou as finanças da família, já que eles pararam de receber suporte dos parentes que não concordavam com a nova religião. A decisão da mãe inspirou o jovem Tolkien, que se tornou um católico fervoroso. Com a morte da mãe, Tolkien foi entregue aos cuidados do padre jesuíta Francis Xavier Morgan, considerado como um segundo pai. Em 1916, casou-se com Edith Brett. No mesmo ano, foi convocado a lutar na Primeira Guerra Mundial. J.R.R. Tolkien faleceu em Birmingham, Inglaterra, em 2 de setembro de 1973. O legado de Tolkien se perpetua até os dias de hoje. Há quem diga que sua imaginação e capacidade de criar mundos extraordinários, as mais variadas línguas e os mais célebres personagens o colocaram no pódio como o pioneiro da literatura fantástica. É encantador. Chame as crianças para assistir esse programa agora. Acorde-as. Não, se não quiser acordá-las, então deixe-as descansando. E amanhã você vai repropor a elas que assistam este programa. Pega lá o nosso link. Mas a partir de agora, um mergulho fundo na fantasia e na realidade que sonhamos, não é? Padre, por que Tolkien e o que o senhor destacaria? Por que o senhor se encantou e hoje evangeliza com Tolkien? E mais que tudo, o que o senhor destaca nessa biografia? Então, Tolkien, a beleza dele, em primeiro lugar, é dizer que eu conheci Tolkien com 18 anos, jogando RPG, que é aquele jogo de tabuleiro que a gente chama, que os jovens e adultos jogam, que é a gente criar uma realidade, um problema, e a partir daquele problema poder solucionar através do jogo de dados, de opções, de escolhas, sempre com um chamado mestre, que é alguém que coordena um pouco, dirige a história desse jogo, 18 anos. E jogando, os meus amigos me disseram, sabe quem fez esse mundo imaginário com elfos e orques e magos? Foi um católico que tinha um filho padre, e que escrevia para os filhos cartas falando de castidade, de virtudes, isso me chamou bastante atenção na época, com 18 anos, e a primeira obra que ele escreveu foi esta, que é O Hobbit, né? que ele escreveu para os filhos, para um diálogo com os filhos. Então, primeira coisa muito importante a dizer de Tolkien, que era um acadêmico, como nós vimos, que era um amante da literatura e da língua, sobretudo das palavras, que era também um pai de família. Isso nós não podemos deixar de lado, porque Tolkien tinha no coração, sim, contar histórias para os filhos,
como foi importante para a formação dos seus filhos e sua também contar histórias para um filho. A gente viu que ele foi criado por um padre Francis Morgan, que era também da escola, do segmento de Newman, né, colega, discípulo de Newman, do cardeal Newman, que era aquele cardeal anglicano que se converteu ao catolicismo. É santo agora, né? E é santo. Foi canonizado. Exatamente. São João Newman, São John Newman. Exatamente. E a beleza disso tudo é a liberdade que Newman propõe, a liberdade que Tolkien aprendeu. Então, esse ponto da liberdade é uma coisa muito importante deixar aqui, segurar, nós vamos voltar a isso, mas quero dizer, me encantou naquele primeiro momento é perceber que um homem que propôs um legendário, como a gente chama, né? Toda essa construção das obras de Tolkien numa linha contínua, começando lá na criação do mundo até esse que é o Senhor dos Anéis, que nós chamamos de Terceira Era, e o começo da Quarta Era, que é a Era dos Homens. Então, tem milhares e milhares de anos que passam e uma história que se conecta com a nossa. Isso me encantou, porque não é uma história paralela, não é um multiverso, como hoje é a moda falar, mas não, é um nosso universo ficcional, mitológico, que remonta a nossa história também. Então, me encantei com Tolkien por isso, por essa capacidade dele costurar uma história com a nossa, fazendo real a nossa história, e mais do que isso, dando a nossa história como ele queria dar à Inglaterra um mito, ele queria dar um mito de fato que perdurasse e que fizesse sentido para a Inglaterra atual, e é muito bonito, porque ele consegue, sendo, atenção, pai, católico, um grande professor de Oxford, de filologia, ele estuda a história de cada palavra, então cada palavra em Tolkien ela é pensada, ela é desejada, ela é escolhida, e, além de tudo, um grande católico que queria passar a fé aos filhos. Daqui a pouco eu quero entrar na genialidade dele e de sua obra, mas antes ainda. Tolkien pode ser, hoje, um grande auxílio para o trabalho da igreja? Evidentemente sim. Eu sei que alguma paroquiana minha acha que eu sou um doido admirador do Gollum, mas não é verdade. Não é verdade. O fato é que, evidente que sim. Como eu já dizia antes, vamos pensar que entre aquilo que é o nosso estudo imediato e aquilo que é o imaginário, no encontro dessas duas, no meio tem o lugar onde se encontra o sagrado, nosso sentimento religioso. Então, eu preciso desses dois elementos bem formados para conseguir chegar ao sagrado. Então, por quê? Porque se eu não tenho imaginário formado, como eu posso olhar para a realidade de Jesus, se de fato eu não vi a pessoa de Jesus? Então, tudo isso que e a beleza de Tolkien, ele fala, numa das suas obras que é a mais importante enquanto teoria literária, ele fala que o mito por excelência é o Evangelho. Mas mito por excelência, sim, porque na nossa cabeça hoje, de moderna, pós-moderna, contemporânea, é que mito é uma coisa que não existiu. Antes, pelo contrário. Porque se um mito perdura até o dia de hoje, é porque ele existiu. Não existiu. Existiu e faz sentido. Sim. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu contava uma mentira quando eu era pequeno, né, e meu pai perguntava, tá, mas como é que foi a história? Quando eu ia repetir, eu gaguejava e contava outra história. E quando era verdade, eu falava a mesma história. É engraçado porque uma mentira não se repete, ela vai se transformando. E a verdade é aquilo que perdura e que permanece no meio de nós. Num tempo onde a verdade é colocada tão relativizada, sim, os mitos são questões que nós precisamos pensar sobre eles, olhar para eles, porque mostram uma realidade desde uma outra perspectiva que nós não estamos habituados pela via racional. Aprendi agora, é verdade. Gostei. Realmente, mito é aquilo que realmente existiu, faz sentido e perdura até os nossos dias. E é importante perceber que a linguagem usada não é a nossa linguagem racional no sentido cartesiano, mas usado uma perspectiva que utiliza profundamente do imaginário. E é por isso que eu vou insistindo, para que eu possa chegar até o sagrado, eu preciso passar sim pelo imaginário. Acho isso muito importante ressaltar. Eu comento com vocês, uma das obras que me encanta muito, eu trouxe aqui alguns livros, é essa daqui chamada O Anel e a Cruz, da Andrea Monda. Vamos mostrando aqui, olha, passe rapidamente. Eu quero concluir esse bloco com o senhor mostrando para a gente rapidamente essas obras aqui. Sim. E já nós vamos mergulhar mais nelas. Então, Andrea Monda, ele é um professor, ele fez a sua tese na Gregoriana em Roma, e é um professor que trabalha em escolas, e ele é professor de ensino religioso. Só que ele percebeu que ele não podia falar de religião para os meninos porque eles não tinham os elementos mais primordiais, que ele chama neste livro de pré-religioso. Isso me deu uma pulga. Eu falei,
tem alguma coisa aí. E a partir daí ele percebeu que trabalhando Tolkien com esses meninos, ajudando eles a formar a sua pré-religiosa, a sua imaginação, ele conseguia construir um alicerce suficiente para, a partir daí, fazer um ensino religioso. Isto é, o pré-religioso é a capacidade de imaginação. Exatamente, é a formação desse imaginário. Imaginário. Aqui tem um outro interessante que é o batismo da imaginação de Espadaro, que é a referência da teo literária. Vai para cá, ali, ok. Assim, que é falar o batismo da imaginação, a experiência da palavra criativa. E aí fala um pouquinho sobre essa ligação do imaginário, a necessidade de levar ele à fé. Percebam? Então existe aqui uma tríade que é necessária, né? Então, aquilo que é a linguagem racional por excelência, vamos chamar dessa maneira. Eu fico imaginando aquele exercício maravilhoso de muitos pais lerem para as crianças, lerem historinhas bíblicas, lerem histórias também de heróis, de super-heróis, boas histórias. É exatamente isso que Tolkien se apropriou, entendeu que era necessário. Ler contos de fadas. Contos de fadas. Contos de fadas. E Tolkien ressalta a importância dos contos de fadas, porque os contos de fadas, assim, originais, não os que a Disney acaba tentando pensar um pincel, porque as crianças não podem escutar, é algo que é terrível, né? É muito bonito porque forma nas crianças a capacidade de resposta, a capacidade de enfrentar a realidade. Então, através como jogo, é como conto de fada. Eu vivo isso numa perspectiva, vamos chamar assim, fictícia, na ficção, não irreal, mas na ficção, e a partir daí me prepara para entrar, vamos dizer assim, na vida do combate da realidade dia a dia. Eu não quero parar, mas eu preciso parar. Nós vamos parar por aqui. Daqui a pouco vamos entrar na genialidade de Tolkien, suas obras, frases que a gente vai trazer aqui, trechos diversos das obras dele. Segura um pouquinho aí, a gente vai para o intervalo, é bem rápido e já voltamos. Since childhood, I have been fascinated with language. I've invented my own. You invented an entire language? Yes, I made stories, legends. Tell me a story. In any language you want. It's about journeys. The journeys we take to prove ourselves. It's about adventures. Por que falar de literatura aqui na TV Canção Nova? Será que histórias fantásticas podem ajudar a sermos melhores cristãos? Padre Cássio, a gente viu aqui trecho da história de Tolkien. O que o senhor também quer acrescentar aí? Eu quero compartilhar uma história minha. Há uns 2 anos atrás, eu fui a um encontro na Sorbonne, em Paris, e a companhia aérea me fez um favor, cancelou minha conexão em Londres. Eu tive que ir até o túmulo de Tolkien, porque eu estava preso em Londres. Tu não gostou? Não gostei. A minha grata surpresa foi chegar no túmulo e encontrar uma japonesa em posição de oração rezando. Eu fiquei ali um pouco tempo rezando também, e aí ela levantou e pediu que eu tirasse uma foto. E aí comecei a conversar com ela. Qual a minha grande surpresa? Ela era uma pessoa budista. Eu falei, mas por que uma budista reza no túmulo de Tolkien? E nós começamos a conversar sobre isso, a beleza que ela nunca sabia e nunca percebeu que existia nesse filme, ou nessa história, ou nesse legendário, Cristo. E esta é a beleza da liberdade que Tolkien propõe. A liberdade que ele manifesta muito claramente, por exemplo, nesse filme que nós vamos vendo aqui, né? Que a gente viu um trechinho, filme muito bem feito, gostei muito da cena. Contudo, entretanto, é muito limitado a uma visão da história de Tolkien, né? É um pouco romanceado nessa história maravilhosa de casamento, de amor. Então, essa história da esposa dele é muito bonita, porque ele acaba conhecendo ela na casa que foi a hospedagem dele quando ele era pequeno. Então eles crescem um pouco junto, ele se apaixona, ele acaba indo mal na escola, o padre, que era o tutor dele, tira ele de lá, é bonito de ver, e diz, sem namorar até acabar os estudos em Oxford, senão vai perder a bolsa. E isso, claro, foi um choque muito grande, mas a obediência fez que Tolkien chegasse onde chegou. Aos 21 anos ele manda uma carta para ela na noite, que fez, dizendo que queria, ela estava noiva e ia se casar. Ele pega um trem e vai correndo até o encontro dela e ela deixa o noivo para casar com ele. Eles acabam se casando e vai para a guerra. Então, na Primeira Guerra, ele acaba ficando doente, tem a febre das trincheiras, que é aquela doença que pega por conta dos piolhos, que pega e
ele vai para a convalescência. Nesse período, já sua esposa Edith fica sentada e ele contando, e ele vai escrevendo a primeira história desse legendário, que é a queda de Gondolin, que é essa cidade que eu faço menção. Por que eu falo sobre isso? Porque Tolkien, na sua história, ele tem a palavra como fundamento, e aquilo que é tão importante para Tolkien é compreender a palavra enquanto um acontecimento. Nos ajuda um pouco a lembrar da bar do hebraico, que é esse acontecimento. Então, Tolkien tem muito claro do poder criativo que a palavra tem. A nossa produtora Aline entrou aqui agora no intervalo, ela disse assim, Tolkien era apaixonado pelas palavras porque Deus se fez palavra. Era isso? Exatamente, exatamente. Então, Tolkien, a beleza de Tolkien, e aí por isso que eu remontava a essa minha, chamava Toro, ela chamava, a beleza dela, da história é que perceber que a palavra, ela é humana, propriamente humana. As sementes do verbo estão no ser humano, mesmo que não conheçam a Cristo nem a fé. E eu preciso ajudar, vamos dizer assim, a sociedade atual a ter o que tem de mais humano. João Paulo II definia a cultura como aquilo que faz um homem mais homem. E qual é o problema? Hoje a cultura virou uma anticultura, ou cultura de morte, como ele chamava, e nós vamos perdendo esses elementos, vamos perdendo a palavra. Então essa palavra virou o quê? Ruído. Virou o quê? Virou tudo isso que é destruição. Então a gente perde a palavra, coloca outros valores acima da palavra e a palavra perde aquilo mais essencial que é a palavra criadora. Ela se torna a palavra destruidora, antipalavra ou palavra que o inimigo pode usar como ele quiser. Padre, quando surgiu, eu me recordo, o primeiro filme, O Senhor dos Anéis, e foi aquele fenômeno, e depois veio o segundo e o terceiro, se pensava que era simplesmente uma grande jogada cinematográfica e que aquela coisa de fantasia, de mito, talvez não fosse tão positivo. E depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a obra trazia algo diferente nela. A pergunta que faço é, um cristão pode se interessar por mitologia e literatura fantástica, como, por exemplo, essa obra de Tolkien? Ele não pode, ele deve, ele precisa para poder combater. Por quê? Porque, eu falo sempre, é preciso dar anticorpos para os cristãos poder defender sua fé. A gente pensa muitas vezes que a defesa da fé passa somente por uma questão dogmática em si. A questão dogmática ela é muito importante, aprofundar a nossa fé nos conhecimentos da nossa, assim, daquilo que nós acreditamos, daquilo que foi pregado, na nossa tradição. Mas é importante também saber que os padres da igreja, já naquele tempo, remontavam as obras pagãs. São Basílio tem uma obra chamando A Importância de Ler Obras Pagãs para os Jovens, na formação da juventude. São Basílio fala isso. Então, eu vou pensando, onde está a nossa sociedade que tem sim uma influência, vamos dizer assim, protestante, quase puritanista, que vai entrando também na igreja, nesse sentido, né? Que não consegue perceber no imaginário um lugar próprio para evangelizar. Então, esse processo de querer criar anticorpos, como eu dizia, né? De querer dar anticorpos, passa por formar o imaginário. E aí poder escolher também o quê? Escolher o quê? Né? Porque Tolkien, ele não faz uma obra para dar uma catequese. Isso é uma coisa muito importante. Ele faz uma obra. Ele escreve literatura. Ele não dá catequese. Que a obra possa encontrar, ele usava uma expressão que era aplicabilidade. Reflexo, como você olha para lá e se encontra aí. Então, essa aplicabilidade que vai manifestando o que tem de mais humano, isto é a beleza da obra de Tolkien. E o senhor me faz lembrar outro exemplo também, que é o de C.S. Lewis com Crônicas de Nárnia. Quando eu assisti já adulto Crônicas de Nárnia, eu me apaixonei como uma criança. Então, C.S. Lewis tem uma beleza muito grande. Eles eram amigos, Tolkien e ele. Eles eram colegas da universidade em Oxford. Lewis vivia um tempo de paganismo, vamos dizer assim, afastado da fé. E por causa de Tolkien, ele acaba se reaproximando de Cristo. Contudo, ele tinha uma vida um pouquinho bagunçada e era de tradição anglicana. E ele acaba voltando à fé anglicana, acaba sendo por algum momento, até um momento de afastamento dos dois. Porém, a forma de Lewis escrever é uma forma alegórica, a gente diz assim. Por quê? Porque Lewis diz assim lá pelas tantas. Aslan, falando com a Lucy, diz assim, Lucy, eu tenho muitos nomes em muitas terras. Na terra de vocês, me conhecem por Jesus.
Isso é uma alegoria típica de Lewis. E é bonito, é muito bonito. Não desmerece, não invalida. Existe uma beleza muito grande e eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Contudo, o que o Tolkien faz não é isso. É mais do que isso. O diferencial de Tolkien. Exatamente. Aqui a gente chega por que Tolkien e não outro. Porque ele te leva à liberdade de poder encontrar-se com o belo e ter a surpresa. Ele chama de encantamento no mundo fairy, no mundo das fadas, que não é um lugar onde as coisas são irreais, mas não, o encantamento, porque ele fala uma coisa muito importante, que hoje, no mundo atual, falta-nos a capacidade de nos encantar. Ele fala... Chegamos num outro ponto, encantar-se com o belo. Por que hoje se exalta tanto o feio em nosso mundo? Tolkien explica? Claro que sim, é isso que ele vai insistindo. E deixa eu explicar melhor. As pessoas hoje se vestem mal, se pintam mal, cortam o cabelo mal, se enchem de coisas para se enfeiarem. E talvez a gente até diga assim, mas é da cultura de hoje, é normal, é natural. É. Então, não é. Vamos lá. O importante é que eu compreenda. Tolkien separa, por exemplo, quando ele fala da magia, ele fala da técnica. A magia para Tolkien é técnica. Por quê? Porque ele vai moldando e mexendo com aquilo que é o natural. Quando eu entro no sobrenatural, eu entro no espectro do supernatural. Não sei se me faço entender. Sim, sim. E esta é a beleza, porque quando eu entendo a magia para ele tem muito claro isso, Tolkien, que a magia para ele é tomar da realidade e de uma maneira ou de outra transformar ou perverter a realidade, forçar a realidade a ser aquilo que eu sou, que é um pouquinho a mentalidade pagã do mundo, através dos seus ritos e seus cultos, né? Eu faço Deus fazer o que eu quero. Às vezes alguns de nós têm essa mentalidade na igreja também. Pensa assim, não, Deus tem que me dar essa graça. Eu escutei essa conversa, né? Eu vou conquistar essa graça. É quase dizer, vou obrigar Deus a fazer o que eu tenho que fazer. E Deus, espera um pouquinho, Deus é Deus. Deus é Deus. E é muito importante ter claro isso num ambiente de evangelização. Não se trata aqui de, através das devoções, simplesmente forçar Deus a fazer o que eu preciso. Se trata aqui de... Gostava São Pio, eu gosto tanto quando ele diz, né, no final da oração dele, Senhor, porém a tua vontade e não a minha. Que é repetindo as palavras do Getsemane, né? Então, olha que beleza. Tolkien, quando fala da magia, ele faz referência a isso. A esta coisa da técnica. Então, o mundo atual, e respondendo... pensa que, através da técnica, consegue determinar todas as coisas. E esse é o problema. Então, tem uma dimensão em Tolkien que é muito clara, que se chama providência. A providência divina se manifesta durante todo o legendário. E é muito bonito. Até mesmo no erro. Ó feliz culpa. Que ele chama de, a palavra tolkieniana, que diz eucatástrofe. A boa catástrofe. Como tem Eucaristia, ação de graças, Eucaristias, é a boa catástrofe, eucatástrofe, ó feliz culpa, como vai dizer o nosso pregão pascal, né? Que nos trouxe tão grande Salvador. É sobre isso que está falando Tolkien. Sim. Podemos dizer que O Hobbit, O Senhor dos Anéis, são obras genuinamente cristãs, ou seria errado dizer isso? Sim, está certo, é certo. Teste é um escritor, um bom companheiro também de combates nossos aqui. Ele escreve Os Santos Pagãos na Terra-média. A Terra-média é o universo de Tolkien, né? Então, quando fala de santos pagãos, ele vai explicando, dentro do universo tolkieniano, quais são os elementos cristãos que ali estão, não manifestos. Porque Tolkien escreve e diz, eu, no princípio, involuntariamente, mas depois voluntariamente, eliminei todos os aspectos religiosos da obra para poder justamente mostrar a presença de Deus. E aí o Padre Cássio agora fala, né? Como fala em João 4:24, adoradores em espírito e verdade. Muito mais do que somente a forma religiosa, uma forma muito mais do que isso, uma forma de adoração, como eu posso explicar? A adoração diretamente, deixa eu tentar achar a expressão, para além, o cristianismo o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um encontro com Cristo. E sim, que se manifesta e se concretiza numa religião, numa prática religiosa, mas ele é antes de tudo um encontro com Cristo. Se eu transformo somente, eu preciso formar discípulos, não prosélitos. Podemos dizer que Tolkien foi um estrategista de querer falar de Cristo, mas para pessoas que não entendessem como se ele estivesse falando de Cristo, mas depois descobririam.
Ou se encontrariam com ele, é isso? Tolkien era um pai, Tolkien era um contador de história, ele não era um estrategista. Eu quero deixar isso muito claro, porque esse é o grande engano que tentam afirmar e nas várias cartas vai combatendo. Por exemplo, a gente viu alguma cena de guerra, e isso foi porque ele sofreu na guerra. E ele diz, não, eu faço literatura, eu conto histórias, eu trabalho com o belo, eu mostro o belo. Eu não estou aqui para dar uma catequese, eu estou aqui para ensinar, para explicar ou para fazer uma experiência daquilo. Não sei se eu me faço entender. Não é que ele fala alguma coisa, ele experimenta, ele te faz passar. Lembra que experiência significa sair passando através de experiência. Ele queria propor experiências para as pessoas. Uma E que essas experiências as convencesse do melhor, do belo. Que reporta diretamente a Cristo, não tem jeito. Tá, então me corrigi agora. Faz sentido? Na minha compreensão. Mas faz sentido? Faz. Porque e eu insisto que esse é o diferencial de Tolkien enquanto elemento evangelizador. Sim. Ele não é agnóstico. Ele não é agnóstico, como alguns dizem, que ele está escondendo uma coisa para dizer outra. Não. Essa é a grande briga que ele tem durante a vida toda. Ele diz, não sou agnóstico. Ele repete. E as pessoas perguntam, tu quis dizer isso com aquilo? Ele falou, eu não quis dizer nada. Eu estou só dizendo que a minha história é a minha história. E que as palavras lá estão, e que as palavras falem por si, isso é um outro problema. É possível encontrar a inspiração ou as inspirações de Tolkien onde ele se inspirava? Evidentemente, temos muitos estudos sobre isso. A minha tese é essa. A minha tese é falar que Gondolin, as cidades tolkienianas que remetem ao sagrado, tem diante dos olhos o céu. É sobre isso que eu falo. Qual é a finalidade? Onde estão colocados os olhos de Tolkien? No céu. E qual o problema do mundo atual? Não olha mais para o céu. Olha muito para si mesmo. Não olha para o céu. E quando a obra me remete a contemplar, que é outra palavra que ele gosta muito, ela me concede esta graça de poder enxergar mais adiante. Ele fala duas palavras que também tolkienianas, o escape. Hoje no mundo, se eu tenho sofrimento, eu escapo. Eu vou para Londres, não sei. Eu vou, às vezes, vou descansar. Vou para o shopping gastar com o meu cartão. Não sei. E Tolkien diz que escape não é isso. Escape é um recuo. E quando eu recuo, como eu tenho uma imaginária, algo imediato, eu consigo recuar e contemplar, porque eu abro a perspectiva. Então, escape não é fugir de. E nós cristãos não vivemos fugindo da realidade. Nós cristãos, às vezes os irmãos falam na paróquia, vamos fechar os olhos, vamos esquecer da realidade lá fora. Nós não somos budistas que vamos por nirvana. Desculpa, não. Nós ficamos na nossa realidade. O que nós precisamos aprender é, olhando a realidade com óculos de fé. Não olhar a realidade desde óculos do mundo. Então, quando eu coloco o óculos da fé, eu olho, consigo me afastar, ele chama, a literatura nos dá essa capacidade de afastamento, contemplação, e dizer, é assim. Então, quando acontece um fato imediato na minha história, eu digo, hoje estou sofrendo, é ruim, Deus não existe. Digo, por que Deus não existe? Dá 2 passos atrás e olhar para trás. Mas quando eu era pequeno, sofri uma situação X que eu percebi que sofri demais. Tá bom, mas essa situação não te levou depois a poder encontrar alguma coisa? É uma catástrofe. Então, esta capacidade de encantamento e admiração, uma das realidades é o escape que a literatura nos traz, que não é fuga. Não é fuga. É afastamento para contemplação. Por que Tolkien tinha tanta paixão por árvores, e isso é muito mencionado? Olha, ele vivia na Inglaterra, ele era um bom vivant, vamos dizer assim. Quem gostava da Inglaterra rural, da Inglaterra farm, né? Aquela coisa da vida simples. Tanto que ele constrói os hobbits, esses personagens, que são personagens que vivem na sua toca, cercada de uma natureza linda, numa vida bucólica, fumando o seu cachimbo, e lá nada era problema. E é bonito de perceber que essa mentalidade de Tolkien de amor à natureza, de amor a essa situação cômoda, de prazer, de encantamento, vamos usar essa palavra de novo, tudo se quebra num dia que um tal mago Gandalf, na história do Hobbit, bate na porta dele e diz, eu estou procurando alguém para fazer uma aventura. Ele falou, não, vai em outro lugar, porque aqui ninguém gosta de aventuras. Aí ele falou, não, eu decidi, eu vou fazer uma aventura e você vai comigo. Ele falou, não, aqui nós não gostamos de aventura. E ele fala, agora não sei seu nome. Eu falei, mas eu sei o seu, diz o Gandalf, né?
O seu nome é Bilbo Bolseiro, e eu conheço, né? Sei que teu avô era um grande aventureiro, né? E a beleza que ele vai construindo a partir daí é perceber o quanto o Hobbit, no seu mundo perfeito, bucólico, ele precisou sair para preservar a beleza do seu mundo. E quando ele retorna diferente e encontra o seu mundo preservado porque ele foi. Se ele tivesse permanecido, nada daquilo estaria. Então, esta aventura, essa jornada, é Cristo que bate a nossa porta, meu irmão. É Cristo que diz, meu filho, vamos lá. Eu sei que tua vida é cômoda, eu sei que talvez tudo vai muito bem na tua vida, ou que tu tem um problema, mas de um jeito ou de outro tu resolve com as tuas coisinhas, mas eu te chamo a mais. Eu te chamo uma aventura. E talvez tantas vezes eu digo, diante da vocação cristã, falo da vocação cristã, nem entro aqui na vocação específica, mas digo, não, Senhor, é muito mais fácil ser pagão, né? Eu meia dúzia de coisas eu me faço de conta que sou feliz, eu pinto, eu não sei o que, eu uso, eu fumo, Não. Cristo diz, eu quero te levar a outra margem, vamos a outra margem, segue-me, olha, segue-me. E é interessante, quando a gente se coloca na aventura, tantas vezes a gente vai percebendo que Cristo já nos precedeu. Cristo já estava nos esperando lá onde nós estávamos, né? Vão que eu precedo vocês na Galileia. Daqui a pouquinho, o senhor já mencionou aqui frases de personagens de Tolkien. Daqui a pouco a gente vai trazer esses personagens aqui com algumas outras frases para o senhor comentar. Agora é uma paradinha de novo, intervalo. Voltamos daqui a pouco. O Fantástico Mundo de Tolkien e sua atualidade, um programa estupendo que a gente está tendo na noite de hoje aqui. E eu estou recebendo com muito prazer Padre Cássio Dalpiaz, formado em língua portuguesa e literatura, e também dedicado a temas como literatura medieval, oralidade, cantigas de Santa Maria, demanda do Santo Graal, um entusiasta da obra de Tolkien. E nós estamos hoje aqui, muitos de nós, descobrindo o Cristo presente nas obras de Tolkien. E por que também que essas obras encantaram tanto o mundo? Eu tenho dados aqui. O Senhor dos Anéis, de Tolkien, está entre os livros mais vendidos da história da humanidade. Está dizendo aqui o seguinte, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar está a Bíblia Sagrada, traduzida para mais de 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. Depois a gente tem em quinto lugar a saga de O Senhor dos Anéis, mais de 150 milhões de pessoas adquiriram a obra, sendo traduzida para 40 idiomas. O sucesso da obra escrita virou filme, foi para o cinema, foi para a televisão, virou inclusive série também, que eu falo já já. Foi tão grande que a história chegou à 7ª arte e foi parar nos cinemas, um verdadeiro sucesso de bilheteria, considerado como uma das produções cinematográficas de maior relevância do mundo. E mais ainda, foi lançada como uma trilogia, ganhando ao todo 17 Oscars. No ano de 2004, a saga ganhou todas as 11 categorias que concorreu no Oscar, inclusive a de melhor filme. E agora, recentemente, padre, em 2022, surgiu uma história adaptada do Senhor dos Anéis, uma série da Prime Video, a gente tem imagens inclusive, a gente pode assistir agora também trechinhos da série. Fique ao meu lado. Nosso encontro não foi um acaso. Nem sina. Ou destino. Foi obra de algo maior. A Prime Video que a gente está vendo ali, ela também percebeu que não está esgotada a obra toda e fez agora uma série. A série reflete o sucesso e também, eu diria, a fidelidade da primeira obra, da obra escrita e também do que está no cinema? Vamos lá, eu preciso compreender, a primeira coisa que eu preciso dizer que é muito importante, Peter Jackson foi muito feliz na adaptação da primeira trilogia. Peter Jackson é o autor dos 3 filmes. Na verdade, ele é o diretor dos três filmes, exatamente. Ele depois acaba assumindo pela metade do caminho a direção do Hobbit, que são 3 filmes desse livro que eu mostrava antes. Que não foi uma coisa boa, porque foi feita às pressas e com um orçamento bastante reduzido. Fora que eu tenho uma trilogia representando uma trilogia, depois um livro que tentaram fazer uma trilogia. Então percebam aqui que tem um processo que o cinema cobra o seu tributo.
eu diria assim, o seu pedágio. Então, não adianta eu querer pensar e ser inocente de pensar que uma obra adaptada não vai passar de uma maneira ou de outra pagando um certo, ou essa palavra, pedágio. Então, o que acontece? A Amazon compra os direitos sobre o apêndice do Senhor dos Anéis. Atenção. Ele compra o direito sobre o apêndice, que vai narrar as histórias da Segunda Era, que são histórias que não estão relatadas por inteiro, são lendas. Eu sempre gosto de comparar com o Rei Arthur. Quantas histórias de Rei Arthur a gente conhece? Inúmeras. Qual é a verdadeira? Todas e nenhuma. Por quê? Porque se trata de uma lenda. Foi alterada. É uma lenda. Nós não temos elementos historiográficos sobre isso, nem originais sobre isso. Então, Tolkien, na carta 131, ele diz assim, eu queria construir, ele fala assim, é um absurdo o que eu vou fazer, ele fala assim, ele admitia, mas eu gostaria de dar as tintas para que outras mãos continuassem pintando. Ele fala assim. Então, dessas tintas, esse apêndice narra alguma coisa que a Amazon, comprando os direitos, adaptou. Então, construiu essa série, né, que, na minha opinião, gosto muito das imagens. Em linha geral, a cenografia eu acho muito bonita. Acho que a adaptação é muito boa. Tem problemas? Tem. Mas eu quero dar um dado. No dia que lançaram a série, de cada 10 livros, naquele dia que a Amazon vendeu, 9 era do Tolkien. Então, a série está contribuindo para continuar transmitindo o legado de Tolkien. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Mesmo que a série não tenha tanta fidelidade. Porque, na verdade, se eu quero conhecer Tolkien, eu preciso ler Tolkien. Eu sempre gosto de contar... A série desperta interesse. Este é o ponto. É o benefício dela. Este é o benefício. Então, eu prefiro contar isso, nesse caso, um entusiasta de qualquer coisa que leve Tolkien a levar à frente. Eu penso, de fato, se eu faço uma obra chegar na mão de um aluno, como é o que eu faço, não me importa que ele passe daquela obra para outra. Eu não importa que ele mostre Tolkien, eles acabam lendo, não sei, Dostoiévski, e que não me importa. Eu não sou fã de Tolkien como um fanático de Tolkien. Não, absolutamente. Eu conheço muito mais coisa do que Tolkien como literatura, ainda que o meu enfoque seja Tolkien. Então eu vou deixando isso muito claro e acho que a série é um caminho de aproximação, sim. Que a série tenha problemas, sim. Mas não faz disso ela um erro, como alguns talvez tentaram polarizar, em dizer que é de Deus ou do demônio. Não, longe disso. Antes de eu continuar, eu tenho uma próxima pergunta já sobre isso, mas uma curiosidade sobre o senhor e seu trabalho. O senhor faz palestras, gosta de fazer isso, de divulgar Tolkien, atende a pedidos, tem algum plano de chegar até a juventude com o conhecimento de Tolkien, para o senhor especificamente hoje, no seu sacerdócio, neste tempo, como é que o senhor se posiciona diante da sua paixão, encantamento e crença de que Tolkien é importante? Sim, faço sim. Normalmente tenho percebido muitos grupos de jovens, vamos dizer assim, percebendo esta veia necessária de suscitar na nossa juventude, porque não leem. Eu sou professor dos propedêuticos da diocese, seja do Redentoris Mater, seja da diocese. Qual é o grande dado que eu tenho? De cada 10 alunos, 9 nunca leram um livro inteiro. E são jovens que vêm da onde? Nossas escolas, seja pública, seja privada. Muitos conhecem todos os resumos da internet, mas nunca leram a obra. Então, o que muitos coordenadores de grupo, mesmo padres, vão percebendo, que é preciso despertar neles o desejo de algo diferente. É onde colocar os olhos. Então, sim, tenho feito e tem sido sempre uma experiência muito enriquecedora. Sempre uma experiência muito enriquecedora. E as minhas homilias, volta e meia, também trago alguma coisa. E às vezes eu levo algum adereço, não para homilia, mas para as palestras. Eu sempre levo junto minha caixinha. Que eu tenho, abre aí para o que tem aí. Está balançando. Está balançando. Então aqui eu tenho uma coisa muito impressionante aqui, que é a primeira coisa muito importante, que é o precioso. Que eu não ouso pegá-lo, né? Que é o anel que Frodo destruiu, mas antes ele destruiu, eu peguei aqui para mostrar para vocês, mas depois eu vou devolver para ele, né? Entre outras coisas. Tem que assistir o Senhor dos Anéis para saber do que estamos falando, hein? Eu tenho aqui os 3 anéis de poder dos elfos também, que tem aqui o anel do Gandalf e dos demais também, os anéis que são dos elfos, né? E ainda tenho
Mas, entre outras coisas também, uma joia que a Arwen utiliza, que ela dá para o Aragorn, que também tem um anel que identifica o Aragorn. Então, são coisinhas que eu vou levando muitas vezes, justamente para mostrar e desenvolver. E os jovens gostam de ver e despertar. Fora quando, de vez em quando, com todo respeito, eu uso minhas orelhas também de elfos, né? Que elas também, em alguma situação... Essa imagem tem que sair bem. Meu Deus, que vergonha. Dom Paulo, entenda, meu arcebispo, é só para dar palestra, entendeu? Não rezo missa assim, fique tranquilo. Ô padre, temos muitos sacerdotes, bispos, pessoas de funções importantes na igreja nos acompanhando nesse instante, eu tenho certeza. Seria importante se levar isto para as nossas dioceses, para os nossos ambientes de igreja, sobretudo porque temos o grande desafio da evangelização da juventude. E o senhor é só um, como é que faz isso? Então, eu vou insistindo nesse sentido, eu não sou só um. Eu tenho já encontrado padres e seminaristas em outras dioceses que a gente começa a formar uma rede de pessoas que pensam na mesma direção. Eu insisto nisso, porque alguém acha que eu não sou sério o suficiente porque tenho orelhas de elfos. Acham que talvez eu seja muito... não, mas isso não é sério. Quando eu percebo que os meus alunos e os meus jovens fazem escolhas pelo bem e pelo belo, porque eu me sujeito talvez a ter orelhas de elfos, eu digo, vale a pena, vale a pena. Se é para salvar almas, se é para ajudar os jovens a encontrar com o belo, eu faço. Eu tenho uma roupa de Gandalf, não trouxe ela hoje por falta de tempo. Não. Tem foto, tem foto. Não, depois a gente mostra alguma foto, né? Então, assim, na Jornada Mundial da Juventude eu estava vestido de Gandalf lá, caminhando no meio do povo. Olha, eu quero dizer uma coisa. Antes de qualquer coisa, eu estou aprovando, parabenizando o trabalho do Padre Cássio, porque percebo todo o efeito que tem sido feito. E lhe agradecendo por esse trabalho hoje a serviço da igreja e da transformação da nossa juventude, não é? Que temos uma grande necessidade. E é justamente experiências assim, dedicação a um trabalho evangelizador que de fato alcance que hoje a igreja precisa. E eu continuo dizendo, eu nunca me senti tão padre como atual. Quantos anos de sacerdócio? 11 anos de padre, indo para 12 já, porque as pessoas acham que está na universidade, ele vai perder o ministério. E com todo o apoio da arquidiocese e do seu arcebispo. Com certeza. E não tem nada de sacerdote de linha progressista, é de linha conservadora da fé. Acho que família tem que ser aberta à vida, tem que ter os filhos que Deus conceder. Penso de fato que viver a fé significa tantas vezes renunciar ao mundo para escolher por Cristo, e vou insistindo nisso tudo. Ideologias, não. Há o propósito, mas ao mesmo tempo saber sim que o evangelho tem que chegar a todos. Agora, os meios que eu vou usar para isso, é aí que eu acredito que a literatura consegue abrir uma chave, uma porta de entrada de acesso. Então, eu deixo muito claro isso. Eu sou ortodoxo, conheço a doutrina, minha nota de teologia ela é bem alta, para dizer, claro, que eu conheço bem os tratados e para onde eles conduzem. Não para dizer nada, mas para dizer, para insistir nesse sentido. Eu sou formado no Seminário Redentoris Mater e minha formação, eu posso dizer, tenho orgulho de ser formado naquela casa. Né? Meu título lateranense vale para isso, para dizer, sim, eu sou... Um seminário de altíssimo nível espiritual, aqui da Arquidiocese de Brasília. E parabéns mais uma vez também a todo o Redentoris Mater, seu caráter espiritual e missionário que tem, e que serve à igreja de Brasília e do mundo, porque envia missionários, não é? Exatamente. Eu preciso seguir aqui porque tem tanta coisa. Já eu quero ver algumas frases dos personagens aqui do Senhor dos Anéis. Padre, é certo afirmar que a obra de Tolkien inspirou outras megaproduções como Harry Potter e em que ambas se diferem no quesito moral e substancial? Vamos lá. A escritora de Harry Potter, ela sim, de fato, ela leu Tolkien. Ela já disse que leu Tolkien. E ela escreveu, sim, muitas coisas também inspiradas em Tolkien, vírgula. Porém, a história pessoal dela caminha para uma outra direção. Né? Ela, quando escreve o Harry Potter, não é segredo para ninguém, ela estava quebrada e precisava arranjar alguma coisa para ganhar dinheiro. Não, isso é claro, está dito. E ela descobriu um filão, que é essa história que trabalha nisso. Minha crítica a Harry Potter, eu digo a vocês, li 2 livros e vi todos os filmes e digo, gosto de ver. Às vezes, quando estou no avião lá e preciso passar o tempo, me divirto vendo Harry Potter. Mas eu quero insistir que é uma outra visão. Posso dar todos os problemas do Harry Potter.
E é o primeiro que eu acho mais, eu não trouxe minha varinha mágica hoje, mas é que quando algum problema está muito grande, né, o personagem tira a varinha e diz obliviatum, esqueça. E quando ele usa o obliviatum, ele diz, tá bom, desconecte da realidade. Volto no outro bloco que eu dizia, não é a nossa fé. O problema da imagem de Harry Potter não é o fantástico que ele usa, mas a mentalidade de um mundo paralelo. Nós precisamos de um mundo que seja um pedaço único, uma realidade única. Esta é, eu insisto, a genialidade de Tolkien. Ele propõe uma pré-história para a nossa história. Então, ele dá uma continuidade, enquanto Harry Potter sempre propõe uma descontinuidade, um outro mundo. Então, sim, tem elementos que eu posso aproveitar em Harry Potter? Sim, tem elementos, mas eu preciso saber quais elementos são esses. Não sei se eu me faço entender. Sim, perfeito. Perfeitamente. Vamos lá. O que tornou O Senhor dos Anéis esse sucesso fenomenal que a gente falou aqui agora há pouco? Se fosse resumir em um único aspecto. O filme ou o texto? Eu juntaria as duas coisas. A obra como um todo? A obra como um todo. Uhum. A beleza. A beleza. João Paulo II já disse que a beleza salvaria o mundo. A beleza da verdade. A beleza da verdade, a beleza de Maria, a beleza do cristianismo. E que tudo isso tu coloca num nível de... São todos sinônimos. Sim. Dostoiévski tinha se referido a isso também. Então, sobre Dostoiévski, posso falar? Sim. Porque todo mundo sempre diz, a beleza salvará o mundo. Eu acho essa frase linda. É. Aí você vai no texto de Dostoiévski e na conversa com o príncipe se pergunta para ele, mas qual beleza salvará o mundo? Resposta do príncipe lá, isso ninguém diz. A beleza do rosto de Cristo na cruz. A esta beleza que João Paulo II se referiu depois. Então, é sobre isso que eu falo. É sobre essa beleza que, na verdade, lá no Senhor dos Anéis, a gente vai encontrar justamente essa questão da entrega e da capacidade de contemplação. E por mais que eu já esteja sendo redundante, porque já perguntei isso aqui no primeiro ou no segundo bloco, por que esse ataque à beleza em nossos dias? Nós estamos vivendo, parece que uma ditadura do feio e as pessoas optando pelo feio, querendo ficar feias, escolhendo aquilo que é feio. A beleza denuncia, assim como a verdade denuncia. Então, qual é o problema com a beleza? É justamente este, é que na medida que eu proponho o feio como modelo, eu não preciso buscar o belo, porque o belo, na verdade, assusta. Então, o inimigo não quer o belo. O belo não faz parte. Lembra, eu gosto sempre de pensar na imagem de Luzbel, Lúcifer, né? Que esta imagem dá uma beleza plena, né? É muito interessante isso, porque ele quer se comparar com Deus. A propósito, abro um grande parênteses sobre isso. Quando o começo da obra de Tolkien, vamos dizer assim, ele cria um Gênesis, ele tem um Pentateuco que chama-se Silmarillion, que são 5 contos que ele vai contando um pouco toda a sua história. E ele canta a criação do mundo. A música dos Ainur, dos sagrados. Então, Eru começa assim, no princípio, Eru, o único, criou o universo, ponto. E aí ele começa a cantar contar como Eru cantou a criação. E dentre todos esses sagrados, ele tinha um deles, que chamava-se Melkor, que era o mais bonito de todos, que quis cantar uma canção dissonante. Ele ia para o vazio, e lá no vazio ele cantava, queria contar uma composição que fosse própria de si mesmo. Só que com todas as composições que ele fazia, Eru ia lá, e a partir daquela nota dissonante, que é assim que ele usa, Eru se referia e dali criava a sua criação, Eucatástrofe. Né? Quando eu tiro, dali uma nova melodia surge. Então, ó feliz culpa. Então, essa figura seria a figura de Lúcifer? Seria, a gente pode comparar a Lúcifer, sim. Enquanto comparação, sim. Que buscou destoar. Pode ser uma aplicação perfeita de Lúcifer, na verdade. E aí a gente vai encontrando nessa história lá no princípio esses elementos que a gente vai falando de que sim, é uma história cristã. Um pai que educa um filho no conhecimento, na catequese cristã, desde pequeno contando histórias bíblicas, valores do Evangelho. Este filho assistindo O Senhor dos Anéis, ele vai conseguindo fazer esta análise? Não imediatamente. E é proposital.
talvez, nosso grande... Mas chega um momento desse sim, encontro, sim, não chega? Sim, pode chegar. Mas eu vou insistindo. Acho, sim, as histórias bíblicas são muito importantes, mas também são importantes os contos de fadas antigos, vamos dizer assim, tipo, do Andersen, porque são contos de fadas que vão formando... Porque eu sempre falo assim, né? Conto uma pequena parábola para dizer. Os meus alunos, eu li com eles O Mercador de Veneza, e entre outras obras. Mas assim, aí chegou agora no segundo semestre, nós assistimos juntos O Alto da Compadecida, que faz referência direto a uma coisa que acontece. E aí quando acabou, eu olhei para os alunos e perguntei, então? Aí um olhou e disse assim, toque, abriu a caixinha. Então, esse processo que não tem data, não tem hora, e é importante entender que cada um, e já englobo isso. Quando Deus vai falar com você? Não sei. Como Deus vai falar com você? Não sei. Porque é um diálogo seu com Deus. Tem um conto que fala isso, né? Diz que José, tendo sonhado com o anjo que diz que a obra é dele, acorda e diz, mas Maria, me fale, por que você não me disse que isso era uma obra do Espírito Santo? E Maria disse, José, este é um diálogo de Deus contigo, e eu, no diálogo de Deus contigo, não posso me meter. Então, o que eu posso fazer é propor. A resposta é de cada um, e o nome disso, eu volto para a palavrinha que nós falamos no começo, liberdade. Esta é a verdadeira liberdade. A liberdade de conseguir entender, compreender e responder à vontade de Deus. É mais um momento de pausa, daqui a pouquinho a gente vai voltar. E eu não trouxe nesse bloco ainda as frases dos personagens criados por Tolkien. E vou trazer mais. Tolkien e São Felipe Neri. Tolkien traduziu um livro da Bíblia, você sabe qual foi este livro. Mas ainda, frases breves também de Tolkien sobre Lewis, não é? Que eles tinham ali aquela amizade, mas ao mesmo tempo aquela coisinha entre eles. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O Além da Notícia hoje está falando sobre J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien. Ele se chamava Ronaldo também. Sim. Puxa, agora estou mais feliz ainda. Vamos seguir aqui nesse programa. O tema é o fantástico mundo de Tolkien e sua atualidade. Recebo aqui o Padre Cássio Dalpiaz. Padre Cássio, tem aqui algumas curiosidades, já as frases que eu quero trazer dos personagens criados por Tolkien. Tolkien traduziu um livro da Bíblia da língua hebraica para a língua inglesa? Então, ele foi convidado para participar da Bíblia de Jerusalém, a versão inglesa. Ele acaba participando dessa tradução, sobretudo do livro de Jonas. Né? Ele participou nesse livro de Jonas na tradução, de maneira bastante efetiva, mas somente... E essa Bíblia acaba citando ele como um grande colaborador, lá mesmo na Bíblia inglesa tem lá no começo, tem o nome de Tolkien e o agradecimento a ele, mas ele fala que é uma gentileza muito grande da editora, porque na verdade ele só fez esse livro. Tolkien, eu imagino que é um daqueles personagens que quem é apaixonado por ele gostaria de tê-lo conhecido. Por exemplo, assim como quem é apaixonado por São João Paulo II gostaria de tê-lo conhecido. Isso é verdade, né? É verdade. O que era interessante é que na época de Tolkien, como professor em Oxford, muitos pegavam disciplina com ele para ter aula com ele. Tolkien é um grande escritor, Tolkien é um grande... Tudo que ele fazia desenhos também, mas eu vou dizer para vocês, a oratória de Tolkien não era tão boa assim. Ele falava meio enrolado. É bem interessante pegar os vídeos, depois procurem, né, na internet, as falas de Tolkien em inglês. Às vezes é incompreensível. Né? E muitos não entendiam nada do que ele dizia, mas queriam estar perto dele. Olha que interessante. Pelo valor e significado que ele tinha. Num tempo atual, hoje, que nós carecemos de heróis. Só se quer salientar aquilo que faz de ti um herói, não herói. Hoje, o feio. Eu quero salientar o feio da pessoa. Eu não quero salientar o valor que a pessoa tem. E isso é a feiura do mundo moderno. Então, essa desconstrução de heróis que nós vivemos no dia de hoje tem suas raízes aí, em buscar o que é de feio nas pessoas. E, no fundo, quando nós vamos construindo os nossos heróis, é buscar o que elas têm de bom, em que elas, de fato, podem contribuir, não salientar o que é ruim, diferente do que o mundo pensa. Vamos pegar algumas frases agora. Atenção, equipe, por favor, nos deem este presente de ouvir aqui algumas frases de personagens criados por Tolkien. O Gandalf, olha só. Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. Quer fazer comentários breves, padre? Breve é o que fala de Gandalf, tudo que ele fala é altamente, vamos dizer assim, Gandalf é uma encarnação de uma criatura celestial,
que vem para ajudar a reconstruir o mal que Melkor havia feito. Então ele volta e a palavra do Gandalf é esperança. O anel dele é um anel de fogo, é um anel que incendeia e traz a esperança. Então por isso, né? Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. É o convite a cada um de nós a permanecermos. Coisas que no mundo moderno está meio fora de moda. Próxima frase, então, de quem será? Vamos lá, do Sam. Há algo de bom neste mundo e vale a pena lutar por isso. Bom, falar do Sam é falar do amigo que tudo fez. Na verdade, o Sam não é o protagonista, mas no final ele é o protagonista da história. É ele que faz as coisas realizarem-se. Guarda o Sam, porque quando eu vou falar de Lewis um pouquinho mais na frente, vou lembrar do Lewis do Sam sobre isso. Há algo bom neste mundo que vale a pena lutar por isso. Como é importante. Eu me lembro da sensação, depois de ter assistido o filme, quando termina, parece que fica uma saudade dos personagens dentro da gente. Com certeza, com certeza. Eles se tornam familiares, né? E sabe por quê? Porque eu me identifico ali. Eu encontro o que há de humano nele e em mim. É um espelho. E nisso é a aplicabilidade. Comunhão. Exato, a palavra bonita é essa, trindade, comunhão. Próximo agora. Aragorn. Ações não valem menos por não serem elogiadas. Então, Aragorn, esse é ele na verdade teria direito ao trono de Gondor, que era a cidade, vamos dizer assim, o reino da época, mas como o antecessor dele tinha sido justamente aquele que se apossou do anel e não destruiu, ele se sentia caído. Mas ele faz um grande bem, ele se torna um guardião do norte, e ali no norte ele acaba expulsando as forças do mal por muito tempo. E não é que ele era um grande rei, ele era alguém que estava ali, fazendo o que tinha que fazer. Que interessante, fazer o que eu tinha que fazer, ainda que eu não apareça como aquele que faz. Mais uma do Gandalf. Não seja tão apressado em julgar os outros, nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Contemplação, não julgar, contemplar. Contemplação. Sabe que a palavra contemplação tem sua raiz no templo. Eu subo no templo e desde o alto do templo eu consigo enxergar o panorama, voltando àquela ideia de escape. Então, quando eu aprendo a contemplar, eu não olho para você, agora eu digo, o Ronaldo é isso. Não posso, porque tem uma história a qual eu não conheço e não faço parte. Isto é, quando eu precisar decidir algo, expressar algo, seria bom que eu fizesse isso com o templo, junto ao templo. Óculos de fé. Próximo, Tolkien, frase dele agora. O mal não pode criar nada de novo, só corromper o que as forças do bem inventaram ou fizeram. Esta é a imagem de Melkor que eu comentava no outro bloco, que fazia isso, a dissonância da música de Eru, do Criador. E é isso que o mal faz. O mal é uma cópia brega, mal feita daquilo que é o bem. Mais uma dele? Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita e, embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força. Tem palavras. Isto aqui é um incentivo a gente continuar sempre acreditando que há algo maior do que o medo, a dor, a tristeza, a guerra que a gente vive, as coisas difíceis do mundo, né, Padre? Este é o grande ponto. Ou eu vou alimentando em mim uma profunda confiança naquilo que é a providência, ou nada disso faz sentido. É curioso esse olhar, eu diria, místico. O problema é que místico hoje está muito mal compreendido como misticoide, eu falo assim, né? Mas é que um olhar transcendente místico vai para além de sensações ou experiências, manifestações, vamos dizer assim, de pele, né? É muito mais do que isso. A fé é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. E aí, a partir disso, eu preciso compreender e ter olhos de fé para os acontecimentos. E alguém disse uma frase esses dias que eu me recordei agora: o mal e seus autores jamais terão a palavra final. Está dito. No final de tudo, o mal e seus autores perderão. É isso, né? Mas não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar.
que tempo encontrarão não é nossa função determinar. Esta é a beleza. É compreender que, e o Tolkien vai sempre salientar, são os pequenos anawim, aquela expressão hebraica, né, dos pobres. É dali que nascerá a semente do novo. A gente pensa que, não sei, depende do presidente da República, depende do arcebispo. Não, depende de mim, da minha decisão hoje de seguir a Cristo, de optar por Cristo. Não é do grande para o pequeno, mas do pequeno para o grande. Eu estou aqui sentindo o gosto das palavras, lembrando do que o senhor disse. Ele escolhia cada palavra. Cada palavra. E eu não sei quanto tempo ele demorava para escolher, mas que ele escolhia bem realmente. Você lendo esses textos, dá um prazer, dá uma coisa, uma sensação. Assim, o que tem de curioso é que Tolkien tem caixas e caixas e caixas e caixas de escritos e reescritos, que até hoje estão sendo compiladas. Sim. Depois de praticamente de... Se encontra isso em algum lugar? Salvo engano, está nos Estados Unidos, mas não se tem acesso. Hoje o que acontece? Continuam publicando coisas inéditas. Pensa que Tolkien escreveu por 60 anos. Por mais 40, o filho, que era o herdeiro intelectual, continuou compilando os seus textos. Já faz 2 anos que ele morreu e continua lançando coisas que são de fato inéditas. Tolkien morre em 73? O filho morreu agora? Em 2021, salvo engano. Deixa eu me referir também a Lewis. Os dois viveram episódios muito ricos. Os dois são personagens ricos também, a gente já mencionou Lewis aqui. Tem uma frase sobre Lewis de Tolkien. Ele diz assim: a dívida impagável que tenho para com Lewis não foi uma influência no sentido comum desse termo, mas o puro e simples encorajamento. Ele foi muito tempo minha plateia. Somente por meio dele eu concebi a ideia de que minhas coisas poderiam ir além de um hobby pessoal. Se eu não contasse com o interesse dele e com sua incessante avidez por mais história, nunca teria concluído O Senhor dos Anéis. Então, todas as quintas-feiras à tarde, ele se reunia com Lewis e outros 2, 3, 4, variou um pouquinho, para ler as coisas que estavam escrevendo. Nesse período, a editora queria história de hobbits, porque percebeu que vendia demais. E aí, nesse período, ele começa a escrever O Senhor dos Anéis. E ele chegava para esses encontros e o Lewis dizia para ele: onde está a tua história? Você veio para um encontro sem história? Você não pode vir sem história. Foi fundamental a presença de Lewis para que o Senhor dos Anéis existisse. Então, é interessantíssimo de perceber quanto as nossas amizades podem também nos determinar, seja para o bem, seja para o mal. Mais uma vez, lembrando, C.S. Lewis é autor de As Crônicas de Nárnia, mas há uma outra obra importantíssima, uma obra espiritual. Padre Jonas, anos atrás, recomendou que cada um de nós, membros da Canção Nova, lêssemos aquelas cartas do diabo ao seu aprendiz. A seu aprendiz, a seu jovem aprendiz, alguma coisa assim. Seu aprendiz, depois tem seu sobrinho também, mas é interessantíssimo, interessantíssimo. E essa obra de Lewis, essa carta de um diabo a seu aprendiz, vai virar filme em breve. Aliás, já está gravado o filme, em breve será lançado pela plataforma Brasil Paralelo. Estou ansiosíssimo para chegar. É curiosíssimo, porque na verdade é o diabão ensinando o seu aprendiz a ser diabinho. Então ele vai mostrando, perceba como aquela pessoa se comporta na igreja, né? Então, lá pelas tantas, o diabinho faz uma coisa errada e ele fica muito bravo, enfim, é uma obra muito interessante. Lewis, ele tem muitos méritos, ele tem outros textos também, vamos dizer assim, de caráter mais teológico, que também podem nos ajudar a perceber essa dimensão cristã que Lewis traz em si. Sobre a dimensão cristã, a Holly Ordway, que é a responsável pela teologia, pela literatura na instituição chamada Word and Fire, que é o Bishop Barrow americano. Ele tem tá lá na internet, pode achar o canal dele. Ele faz uma série de leituras da cultura desde um olhar da fé. Então, a responsável pela literatura é a Holly Ordway. E agora, há pouquíssimo tempo, ela traduziu Tolkien's Faith, a Spiritual Biography,
que nós estamos trabalhando agora para traduzir para o português. Deixa eu virar para aquele lado ali. Para cá. Aí. Então, estamos agora trabalhando para traduzir para o português. Estamos em contato. A Holy participou conosco também na Jornada Mundial da Juventude. Ela nos enviou um vídeo muito, muito delicadamente, e um vídeo de excelente qualidade que está lá no nosso canal, chamado Uma Jornada Literária Inesperada. Tem lá o vídeo da Holy Order aí. E que canal é esse? Então fale para nós. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Conte aí. Vamos lá. Não, na verdade, na jornada, nós criamos um canal do YouTube com os vídeos daqueles que participaram conosco. Então, a gente colocou algum material, já está lá. Aos pouquinhos a gente vai colocando os demais. Já está aparecendo aí na sua tela agora. Então, Uma Jornada Literária Inesperada. A gente colocou inesperada porque, na verdade, o Hobbit começa dizendo uma festa inesperada. Então, a gente, como foi uma coisa que em 6 meses surgiu, o Espírito Santo suscitou, os seminaristas da Arquidiocese toparam, incentivaram, a Campus Fidei, que é uma rede de missão aqui, também topou. Em 6 meses teve que arranjar dinheiro, preparar todo o material e ver o que Deus permitia e o que a jornada nos deixava fazer. Prevíamos uma coisa, aconteceu outra, mas a gente vai contemplando tudo como uma obra de Deus, atuando e abrindo caminhos. Fantástico. Olha, entre aí, procure, acesse, veja, leia, assista, veja tudo, tá bem? Também, se quiser, procura lá no nosso Instagram. Tem lá uma jornada literária inesperada. Procura lá, depois a gente coloca também lá na rede. Eu estou vendo a frase ali da nossa produção de que Lewis se converteu graças a Tolkien. Exato, exato. A experiência de Cristo de Tolkien faz com que Lewis deseje Cristo. E ainda que seja de tradição cristã, anglicana, ele volta a Cristo e escreve muitas obras, sim, de caráter alegórico bem expressivo, mas muitas obras que remetem a Cristo. Isso ajuda muito a caminhada do Lewis, sobretudo no final da vida, a tomar uma direção mais ortodoxa, vamos dizer assim. E por que esses dois gênios, não é, odiavam a Disney? Odiar a Disney é ótimo. Porque a Disney tem o poder mágico de, tentando passar um verniz, deixar bonitinho, arrumadinho. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, como a gente viu agora a Barbie. Não é uma coisa bonita, é arrumadinho, ajeitadinho. E como a gente está vendo agora a destruição de figuras de super-heróis históricos que está sendo feito. E aí fica brega, você perdoa essa expressão? E feio. É feio. É mais uma vez. E a Disney, com essa tentativa de tirar o que é dito como violento, estragou a história, dando no final, moralizando ela ao contrário, ficando sempre na superficialidade. Não tenha medo de contar histórias para os seus filhos, hein? Não tenha medo. Não tenha medo de histórias de fada, são aterrorizantes. E as crianças conseguem discernir o que é uma coisa e o que é outra. A pergunta, eu estou aqui falando assim, não é se isso é verdade, mas e agora? O que aconteceu? Né? A criança sempre vai ter essa pergunta, né? Mas e aí? Né? Então, é importante lembrar, e a Disney faz justamente isso, né? Numa tentativa de corresponder a um mundo romantizado, idealizado, é tirar aquilo que há, vamos dizer assim, de mais próprio humano e que também passa muitas vezes pela imagem, eu vou usar essa palavra que talvez seja difícil, mas essa violência do Evangelho. E quando Cristo fala, né, não vim para trazer a paz, a guerra, a semana estava no Evangelho da semana, né? Ele fala justamente isso, então é a guerra. Para muitos talvez isso não é politicamente correto, como a Disney gosta de fazer muitas vezes. Não, e as ideologias que estão aí hoje estão querendo mudar a Bíblia por causa de coisas assim. Então, aí nós vamos vendo qual é o problema da Disney com eles. E qual é o problema do mundo hoje? Sim. Quer negar a humanidade das pessoas. Mas eu diria mais, não das pessoas, é negar a natureza da criação. Pronto, melhorou, não é? Padre, eu quero agradecê-lo enormemente e dizer que a Igreja Católica, há muito tempo, se dedica ao mundo da cultura. Existe um Pontifício Conselho criado especialmente para isso, Pontifício Conselho para a Cultura, departamento criado para isto, mas eu vejo aqui, na sua atuação na Arquidiocese de Brasília, na prática, um serviço de excelência quanto ao mundo da cultura. Parabéns. Eu agradeço o convite de coração, eu só reitero uma coisa, que é muito importante perceber. Na história do Ocidente, grandes sacerdotes estiveram à frente das universidades. Quando a gente pensa que os jesuítas estavam lá na Universidade de Paris, que hoje é a Sorbonne, mas que estavam por lá por uma razão muito simples. Não sei se a gente tem presente isso. Eles iam dar aula e não cobravam por isso. Era interessante.
Mas por que eu digo isto? Eu digo isso porque ali as sementes foram plantadas e essas sementes foram construindo o Ocidente. Com toda a Revolução Cartesiana posterior, a Revolução Francesa e todos os elementos que entraram, outros valores, se perdeu a presença da igreja. Então nós ficamos muitas vezes confinados, eu vou usar essa palavra, mesmo seja no nosso campo, na nossa paróquia, na nossa escolinha, e perdemos o nosso essencial, que é levar as pessoas à verdade, não a verdades, a verdade. E aqui eu falo muito livremente, sabendo que muitas vezes alguns não conseguem chegar até lá, mas eu preciso dizer sim, o céu está lá, a direção é esta. E ainda que hoje você não consiga experimentar, olhe para lá e caminhe na direção, porque chegará. É assim o caminho da busca da verdade. Que nós cristãos, ao invés de nos isolarmos, que isso que está acontecendo muitas vezes, como um gueto, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E não fui eu que disse isso, foi então o Senhor Jesus Cristo há mais ou menos 2000 anos atrás. Então é um desafio, digo a vocês. Eu, se eu tivesse vigário, só vigário na minha paróquia, já teria trabalho de sobra, inclusive. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Foi um prazer. Olha, o programa de hoje, uma surpresa encantadora, eu diria fantástica também, que mexeu com a nossa imaginação e com também a nossa capacidade de nos encantarmos e fizemos descobertas importantes, com certeza. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltaremos com um novo programa. Ficamos por aqui e reproduza agora este programa para outras pessoas. Mande para outras pessoas. Grande abraço, até semana que vem.